Eu considero essa aula extremamente importante. Nós vamos estudar quem nós somos. Nós vamos estudar a maneira pela qual nós funcionamos. Nós somos criação de Deus. E Deus, em tudo aquilo que é criado, Ele, digamos assim, redige um manual. Qualquer um de nós, se comprar um aparelho eletrônico, você pode não ler, mas vem um manual, tá certo? Aqueles que são mais destros em alguma coisa, um carro, um aparelho eletrônico, ele pega e vai mexer no manual, porque quanto mais ele compreende, mais ele consegue se utilizar daquele aparelho que ele tem. Deus não é diferente. Deus criou o homem e a mulher e criou um manual com relação a quem somos, a maneira pela qual nós funcionamos. Se nós entendermos o funcionamento do homem e da mulher, fica mais fácil nós fazermos o processo de ajuste. Falei para vocês semana passada, meus dedos estão próximos, meus dedos estão unidos, meus dedos estão unidos, meus dedos estão unidos. Alguns casais aqui são assim. Outros casais aqui são assim. Alguns são assim, alguns são assim. Quanto mais a gente se conhece, a verdade de como a gente funciona, mais esse processo é feito com tranquilidade. Quanto menos a gente conhece a natureza do ser humano, o processo é feito assim. Vai sendo ajustado, mas é a duras penas. É de briga em briga. Não é de fé em fé, como a Bíblia ensina. É de atrito em atrito. É de crise em crise. Aí nós vamos fazendo o processo desse jeito. Alguns, nesse meio tempo, forçam tanto que eles quebram. Ou eles desistem do parceiro e permanecem casados, ou eles desistem e rompem o casamento. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos estudar como que a gente é, a maneira pela qual a gente funciona, porque compreendendo isso, nós vamos então ter condições de reagir melhor a nós mesmos e ao outro. Tudo bem? Hoje não vale ministério do cotovelo. Isso é para você. Não vale ministério do cotovelo hoje. Você vai ouvir essa aula para você, não pensando no seu parceiro. Você vai ouvir para você. Primeira coisa, como que nós nos avaliamos? De que jeito que eu faço para saber quem eu sou? Meus queridos, você tem que definir em cima do que você vai se avaliar. A Bíblia, ela dá uma instrução muito simples. A Bíblia diz que Deus nos criou e que esse é o manual. Nós não acrescentamos, nós não tiramos. Nós vamos nos avaliar segundo o que a Bíblia diz a nosso respeito. Então a Bíblia ensina isto sobre nós. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que ela é como um espelho. Abram em 2 Coríntios 3,18. Meus queridos, isso daqui não é um livro. Isso daqui é vida. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3,18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A Bíblia está dizendo assim, que quando eu paro e faço isso daqui nesse livro, está dizendo que eu vou me ver. Eu vou compreender quem eu sou, a maneira que eu sou, a maneira que eu funciono, quando eu olho para esse livro aqui. Ele funciona como um espelho. Ele tem o poder de revelar a mim mesmo. Vocês estão me entendendo? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar uma olhadinha nesse espelho,
para que esse espelho comece a mostrar quem a gente é, a maneira pela qual a gente funciona e reage diante das coisas. Deu para entender até aqui? Esse é o manual. Agora deixa eu colocar um outro princípio. Eu tenho que colocar para vocês uma questão, que é a questão da natureza nossa. O que é natureza? Você não faz o que não está dentro de você. Você só faz o que está dentro de você. Eu vou usar um versículo que a Bíblia sugere. 1 Pedro diz assim: por isso que a porca volta à lama e o cão volta ao vômito. Vou usar esse texto. Então entenda, eu estou falando de uma questão de natureza. Por que a porca vai para a lama? O instinto dela é um instinto porco, digamos assim. Por isso, ela vai para a lama. Por que o cachorro não vai para a lama? Porque o instinto dele não é esse. É uma questão de natureza. Por que o cachorro late? Por que ele não muge? Porque não é da natureza dele. O Senhor, Deus, fez as cordas vocais dele de um jeito completamente diferente. O som que sai é de um latido. É assim que é a natureza de um cachorro. Por que um cachorro volta ao vômito e a porca não? Porque é da natureza do cachorro. Por que uma criança faz criancice? Porque qual é a natureza dela? De criança. A gente reage segundo uma criança. Por que um homem casado, quando ele está com uma pressão, ele culpa a mulher? Porque a natureza dele é de homem. Eu vou mostrar isso para vocês nas Escrituras. Por que uma mulher ela é completamente sensível e instável? Por exemplo, no ciclo menstrual dela. Por que ela é assim? Porque ela é mulher. É uma questão de natureza. A natureza define a maneira pela qual nós reagimos. A natureza, ela define a maneira pela qual eu vou me portar diante das pessoas e diante das coisas. Vocês estão entendendo? Se a gente não entender que há uma natureza instalada dentro de nós, nós não compreendemos o porquê nós fazemos o que fazemos. Deixa-me mostrar. Abra em Gênesis, capítulo 1. Quando Deus estava criando as coisas. Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Ia dar frutos segundo a sua... Vocês estão entendendo o princípio? A gente frutifica aquilo que está dentro de nós. Alguns homens aqui são briguentos. Porque qual é a semente que está plantada dentro deles? Da natureza da briga. Alguns homens ou mulheres aqui são calados, aguentam tudo calados e não tratam a verdade. Por quê? Porque a natureza plantada dentro deles foi uma natureza quieta, de tolerância excessiva. Alguns homens, algumas mulheres são carentes. E o parceiro precisa estar o tempo todo próximo e cuidando. Por quê? Porque a natureza dessa pessoa, na formação dela, de alguma forma gerou essa tendência. Queridos, a gente produz um fruto segundo a natureza, a semente que existe dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? É assim que a criação funciona. Reagimos segundo a natureza que está dentro de nós. Agora, não apenas isso, vamos um pouquinho mais. Vejam o versículo 21, confirmando a mesma coisa. Diz assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies,
E viu Deus que isso era bom. A gente gera segundo a nossa espécie. É assim que funciona. A gente produz segundo a nossa espécie. Meus queridos, é desesperador isso. Quando vocês têm filhos, é desesperador isso que eu estou falando. Porque se nós não corrigirmos a nossa natureza, nossos filhos serão um fruto segundo a nossa espécie. Vocês estão entendendo a seriedade? Eu fui perfeccionista. Melhorei. Falar que fui, talvez seja um equívoco, né? Eu melhorei muito no meu perfeccionismo. Minha filha tinha 6 anos de idade, 6. Ela virou para mim e falou assim: papai, eu não sei porquê, a minha mente, 6 anos, a minha mente fica dizendo para mim que tudo que minha mão direita fizer, a minha esquerda tem que repetir. Vocês sabem o que é isso? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu produzi na minha filha um quadro de ansiedade, com uma manifestação mais severa, com 6 anos de idade. Sabe por quê? Porque a gente gera segundo a nossa espécie. Eu não dou para os meus, senão aquilo que está dentro de mim. E você foi formado onde? Onde que você foi formado? Você foi formado no lar dos seus pais. Então, para não reforçar a tendência dos seus pais dentro de você, sabe qual é a primeira ordem que as Escrituras dão? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que a Bíblia está pedindo para eu deixar o convívio direto com os meus pais? Nunca é deixar de vê-los, deixar de honrá-los. Mas por que a Bíblia pede para eu deixar o convívio direto dos meus pais? Porque se eu volto para os meus pais, eu volto para o ambiente que me formou. E aí, aquela natureza fica reforçada dentro de mim, fica agravada dentro de mim. Vocês estão entendendo? Então, Deus faz um movimento simples. Tudo na Bíblia faz sentido. Deus não pede nada à toa. Tudo faz sentido. Como é a primeira ordem, é porque o assunto é extremamente importante. Então a gente deixa para poder ir lidando melhor com essa espécie, com esse jeito que eu tenho dentro de mim. Até aqui está fazendo sentido? Aí deixa um pouquinho mais. Olha o versículo 26, quando Deus cria Adão e Eva. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O criou, homem e mulher os criou. Aí ele vai ensinar um outro princípio. Ele vai ensinar agora o princípio de como a gente foi formado. Aqui é a base de tudo, tá? Aqui é o início de tudo. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer? Está querendo dizer que a semente nossa é a semente dele. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, como que é essa semente? Qual é o nosso funcionamento? O texto diz assim: façamos. Ele foi criado Adão e Eva. E ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos está no plural. Quantos estão fazendo o homem? 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Se não fosse os 3 fazendo, o texto diria apenas assim: e disse Deus, haja o homem, segundo a minha espécie, segundo a minha semelhança, segundo a minha natureza. O texto diria apenas isso. O texto não diz isso. Em todas as menções, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas agora o texto muda. E o texto diz assim: façamos segundo a nossa imagem
e a nossa semelhança. Queridos, se está no plural, é porque eram 3 fazendo. Se são 3, é porque eles tinham comunhão entre eles. Então, qual é a primeira necessidade do ser humano? Qual a primeira coisa que o ser humano repete de Deus? A necessidade do quê? De relacionamento. O ser humano é, por natureza, relacional. O ser humano é, por natureza, relacional. Ou nós nos relacionamos com pessoas, ou nós nos relacionamos com coisas. Você entende o teu marido na TV? Ele está se relacionando com uma coisa. Mas ele está se relacionando. Porque a natureza dele, a espécie dele é qual? É de relacionamento. Você entende o seu marido no esporte? Você entende o seu marido na pescaria? Você entende o seu marido com o carro? Gente, eu por uma história da minha vida, eu gostei muito de carro lá atrás. Muito. Por uma determinada história que eu tive com o meu pai. Eu tenho 2 lembranças com o André que machucam a minha memória, de eu ter feito errado com ele. 2 tapas que eu dei nele. 2 tapas estúpidos. Um deles foi onde? Porque eu tinha acabado de limpar o carro. E ele com 3 anos de idade, animado, saindo da casa da tia, chegou e subiu no banco com a botazinha suja. Pá! Eu estava me relacionando bem com o André ou com o carro? Porque o ser humano, ele tem necessidade de relacionamento. Agora, o que é mais fácil? A TV ou o parceiro? O que é mais fácil? A pescaria ou o parceiro? É óbvio que é muito mais fácil essas coisas. E não apenas isso. Alguns de nós, por questão de natureza, eu já vou continuar explicando isso, se relacionam desse jeito. Oi, bem. Assim. Alguns de nós têm necessidade de fazer isso daqui. Vocês estão entendendo? De que jeito você é? Não responde não. Alguns de nós têm uma necessidade afetiva demasiada, mas é o mesmo assunto. Qual que é o assunto? Relacionamento. Por quê? Porque na nossa natureza foi assim que Deus nos criou. Ele nos criou desta maneira. Ele nos criou para pertencermos a alguém. Por isso, quando o texto diz, não é bom que o homem esteja só. Por que Deus está se referindo a isso? Porque Deus está dizendo o seguinte, eu quero dar para o homem uma pessoa, porque eu o criei para que ele se relacione. O texto está dizendo isso. Não quer dizer que Deus vai casar todo mundo. Porque Deus pode dar relacionamento para alguém através de uma família. A pessoa não precisa ser necessariamente casada para ter alguém. Ela pode alcançar isso de outras formas, de outras maneiras. Até aqui, está compreendido? Vamos um pouquinho mais, certo? O texto do 26 ainda diz assim, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aí eu tenho uma segunda coisa. Deus, em primeiro lugar, criou o ser humano para relacionamento. Em segundo lugar, Deus criou o ser humano para o trabalho. Domine ele. Então o ser humano tanto vai ter necessidade de se relacionar, quanto vai ter necessidade de trabalhar. O ser humano encontra, através do trabalho, realização, satisfação. Então imaginem essas duas, quem já teve aqui há uns 2, 3 anos atrás já me ouviu falar isso. Imagine essas duas naturezas do ser humano como 2 pernas. O ser humano existe para relacionamento
E o ser humano existe para trabalho. Duas pernas em cima das quais nós vamos andar esta vida. A gente anda a vida em cima dessas duas pernas. Essa é a nossa natureza, o que está dentro de nós. Agora, queridos, o pecado desorganizou isso daqui. Entre relacionamento e trabalho, qual dos dois é mais importante? Entre relacionamento e trabalho, qual dos dois é mais importante? Digamos assim, qual dos dois deveria vir primeiro? Por que relacionamento? Porque o ser humano é eterno. O trabalho é temporário. Mas o ser humano é eterno. Isso é tão verdade dessas duas naturezas que a Bíblia, Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que Deus está fazendo na eternidade? Por todos nós. Mas Ele trabalha visando o quê? Pessoas. Então o trabalho, ele só vale a pena quando ele visa pessoas. O que eu fiz? Então, eu e você, homem e mulher, temos essas duas naturezas dentro de nós. É isso que somos, que é sermos imagem e semelhança de Deus. Essas duas naturezas dentro de nós, relacionamento e trabalho. O relacionamento é a parte prioritária. Como que eu confirmo isso nas Escrituras? Jesus foi filho, relacionamento. Mas Jesus também foi servo, trabalho. Vocês estão vendo? Jesus foi filho e ele também foi servo. Agora, o alvo do serviço é pessoas. Quando as duas pernas estão colocadas de um jeito adequado, o caminho nosso é um caminho que evolui na vida. Mas quando a gente tem um problema nessas duas pernas, eu sou maneta, não gosto de relacionamento, e eu só trabalho. Eu sou maneta, virei um saci. Meu desenvolvimento vai ser muito custoso. Ou só quero me relacionar e não gosto de trabalhar. Minha vida, minha forma de viver vai ser de novo, por esforço. Alguns de nós, como foi o meu caso, a gente inverte. Põe o trabalho na frente do relacionamento. E aí o crescimento nosso é assim. Eu entendi esse princípio, eu sou casado há 27 anos. Eu entendi esse princípio há 7. Chamei minha esposa, chamei meus filhos e pedi perdão a eles. Porque eu não podia ter feito isso. E agora eu corro atrás de recuperar esse padrão relacional dentro da minha casa. Eu corro atrás de aprender a me relacionar plenamente com minha esposa e com os meus filhos por causa dessa inversão. Vocês estão entendendo? Esta é a nossa natureza. Fez sentido até aqui? Agora, eu preciso mencionar algo extremamente importante. Vou continuar falando da natureza. Então nós já entendemos que a gente frutifica segundo a nossa natureza. Você já está entendendo que Deus plantou em você relacionamento e Deus plantou em você trabalho. Nós já sabemos que você foi criado para se relacionar. Você tem que definir com que e de que jeito. É você quem tem que definir. Se você não se relacionar com seu parceiro e com seus filhos, você vai se relacionar com alguma coisa. Você entende a natureza dos ídolos na Bíblia? O que é um ídolo? É eu abandonar Deus e me relacionar com o ídolo. Você entende? Mulher, você entende porque você não aguenta um shopping? Você tem fraqueza por um shopping? Você tem fraqueza por uma comprinha? Você entende? Porque você está se relacionando, ainda que seja com uma roupa, com um sapato, com uma bolsa. Você pega prazer naquelas coisas. Não é à toa que as marcas trabalham os nomes. E as pessoas não viram e dizem assim, eu tenho uma bolsa. Elas viram e dizem assim, eu comprei uma Gucci.
Eu comprei uma Louis Vuitton, porque é a necessidade do ser humano de si, ainda que seja com o nome de um objeto. Fez sentido? Agora, vou avançar na questão da natureza. A Bíblia, ela se autoexplica. A única coisa que explica a Bíblia é a Bíblia. E aquilo que a Bíblia não explica é porque é um mistério que Deus vai revelar só nos tempos eternos. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela diz que a nossa tendência, o nosso jeitão de ser é dado pelo Pai. Nós temos 3 pais que eu vou trabalhar com vocês. Você sabia que você tem 3 pais? O pai Adão é um pai teu. O pai diabo é um pai teu. E o teu pai terreno é um pai teu. E a Bíblia diz que o caráter sobre nós, ele é derramado pelos pais. O pai tem o poder de formar caráter dentro do filho. Deixa eu esclarecer isso para vocês. Abram em João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então Jesus está dizendo o seguinte, que ele fazia segundo o que ele via no pai dele. Fez sentido? Por pai aqui, quando eu não falar de Deus, se eu falar de pai terreno, você inclua pai e mãe. Tá? Então, Jesus está ensinando que ele, como homem, fazia o que ele via no Pai Celeste dele. Agora abram em 8:38. Diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Vocês estão entendendo? Então, Jesus está ensinando aqui o quê? Que a gente repete o padrão segundo os nossos pais. Queridos, acreditem em mim. Teu pai e tua mãe estão dentro de você muito mais do que você imagina. Teu pai e tua mãe estão dentro de você muito mais do que você imagina. Já pensou você casado com tua sogra? Em alguns casos é desesperador, em outros não. Porque tem sogra que é excepcional, né? Já pensou você casado com teu pai? Ou você acha que isso não acontece? Já pensou o teu parceiro vendo em você coisas que ele detesta na tua família de origem? Queridos, não tem jeito. Nós repetimos o padrão que nós recebemos na nossa casa. Então, na Bíblia, a paternidade forma o caráter. Então, você faz baseado no pai que você tem. Fez sentido até aqui? Só que agora eu quero mostrar que nós temos 3 pais. Agora eu quero mostrar para você que nós temos a influência de 3 pais dentro de nós. Ou seja, você tem 3 pessoas forçando você a ter uma determinada prática na sua vida. Quais são esses pais? O primeiro pai que a Bíblia menciona, Adão. Nós temos dentro de nós somos filhos de Adão. Todos nós descendemos de Adão. Mulher, as mulheres aqui, as irmãs, o teu marido, o teu noivo, tende a te culpar ou não quando algo dá errado? Isso acontece ou não? Estou certo? Sabe por que ele faz isso? Porque quando Adão pecou e Deus chamou ele, lembra a primeira resposta que ele deu para Deus? Deus chamou Adão e falou assim: Adão, você comeu do fruto que eu tinha te ordenado que não era para você comer? E Adão responde assim: a mulher que o Senhor me deu.
Adão era tão exímio que ele transferiu para 2 pessoas numa frase só. E vocês estão rindo? Olha o teu filho aí, mulher. Você transferiu para 2 pessoas, como se o filho não fosse teu, né? Olha o teu filho. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão fez. A gente está saindo de cena e pondo a responsabilidade em outras pessoas. Então, nós temos que entender que a tendência de Adão está dentro de nós. Assim como a tendência de Eva está dentro das irmãs. Com quem que a serpente conversou? Pois, queridas, deixa eu dizer uma coisa. As mulheres são mais vulneráveis às confusões espirituais. As mulheres são mais vulneráveis às confusões espirituais. Aqui em Maringá, se eu parar, eu tenho profeta ou profetisa? A gente procura mais quem? Homem ou mulher? Aqui em Maringá, porque as mulheres são mais confusas a essa questão. Está dentro da natureza de Eva, isso daí. Vejam Romanos, deixe-me mostrar para vocês. Romanos capítulo 5. Essa natureza desse pai. Versículo 12. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por quem que entrou o pecado no mundo? Por Adão. E aí foi então repassado a todos os homens. Vejam o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Então entendam o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que eu e você nascemos em Adão. Então qual é a certeza que você pode ter com relação ao teu parceiro? Que você está casando com alguém pecador. Você casou com alguém pecador. Se a natureza dele é de pecador, qual vai ser o comportamento? Porque o fruto vem pela natureza. Se a natureza é de um pecador, essa pessoa vai fazer o quê? Vai pecar. Então por que a gente fica tão irritado quando o outro peca? Nós temos que saber que ele vai pecar, que ele vai errar. É da natureza dele ter dentro dele essa tendência ao erro, essa tendência a desobedecer a Deus, a ter um comportamento pecaminoso. Queridos, está dentro de mim e dentro de você. Quando Adão pegou do fruto e comeu, e ele percebeu que ele e Eva estavam nus, o que Adão fez? Antes de se esconder, o que ele fez? Cozeu folha de figueira. Pegou folha de figueira, trançou ela, tampou a genitália dele, tampou a genitália dela e achou que não havia nada de errado. Então qual é a primeira tendência do homem e da mulher? Esconder quem eles são. Escondermos as nossas naturezas. Vocês estão entendendo? Por isso que uma mulher vira para um homem e diz assim: querido, você está trabalhando demais. E ele sabe que está trabalhando demais. Para com isso, você não vê o quanto que eu tenho que sustentar, o quanto é cansativa a casa, olha a necessidade que a gente tem, pago tudo em dia, é do trabalho para casa, não gasto com mulherada, não gasto no boteco, você está aí queixando. Por que ele tem uma reação dessa? Ele está cozendo folha de figueira. Ele está escondendo, aquela reação bruta é para esconder uma verdade dele. A verdade de que ele está trabalhando demais. Só que sobre verdade, nós vamos mexer semana que vem. Semana que vem, nós vamos trabalhar esses conceitos da verdade. Sobre como lidar com as nossas verdades. Por enquanto, nós estamos entendendo a nossa natureza.
Então, tua natureza é de um pecador. Você vai pecar dentro do seu casamento. Queridos, eu amo a minha esposa de paixão. Mas quem me conhece sabe disso. Mas quantas vezes eu acordei à noite, bati a mão no lado da cama, ela assim não estava. Eu levantava, pegava ela de joelhos na sala, chorando. O que eu fazia? Voltava para dormir. Por que eu fazia isso? Porque eu sou pecador. E eu fugia de lidar com a verdade. Vocês estão conseguindo entender? Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Nós vamos evitar a verdade. Isso é uma coisa que o pecado deixou em nós. Então, o primeiro pai que a gente tem, um pai chamado Adão. Se você é filho de Adão, você vai pecar. Primeira verdade. Segunda verdade. João 8,44. O pai, então, ele dá o caráter. João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então está dizendo assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Todos nós aqui, sem exceção, não lidamos bem com a verdade. Vai variar em grau, mas nenhum de nós aqui lida bem com a verdade. Vou dar um exemplo. Tem um ou outro de nós aqui que vai dizer que, eu não, eu sou transparente. Eu sou sincero. Eu digo o que está dentro de mim. Ele fala isso de peito estufado, como se isso fosse a coisa mais certa do mundo. Não, eu falo o que precisa, eu não tenho medo, eu enfrento. Pois é. A Bíblia manda você ser verdadeiro ou transparente? Verdadeiro. A pessoa transparente não está de acordo com a vontade do Senhor. A pessoa transparente não lida bem com a verdade. Por quê? Porque ela não suporta as coisas e ela vomita tudo a qualquer hora e de qualquer jeito. Olha Jesus. Jesus diz assim: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Mulheres, por exemplo, que são muito transparentes, que dizem tudo o que pensam, produzem homens e filhos assustados. Porque ela, por mais razão que ela tenha, ela não acha a hora certa de colocar as coisas. Ela coloca quando as pessoas não estão preparadas para lidar com o assunto. Então, nesse aspecto, todos nós somos filhos do diabo, porque nós não sabemos lidar bem com a verdade. Quando o diabo te leva a ocultar alguma coisa do teu parceiro, naquele momento você está sendo filho de quem? De Deus ou do diabo? O diabo está conseguindo colocar a natureza mentirosa dele dentro de você. Ou vamos inverter, quando uma mulher se fica precipitada e ela chega e diz para o marido um monte de coisas que não é hora dela falar, ela está sendo filha de quem? Do diabo, porque ela não está lidando com a verdade de forma adequada. Então aí eu tenho o segundo pai, que me forma, que forma o meu caráter. Tenta entender o que eu estou te dizendo. Você vai produzir um comportamento baseado na tua natureza. E quem forma a tua natureza são os pais que você tem. O primeiro pai que a gente viu, Adão. O segundo pai que a gente está vendo, o diabo. Fez sentido até agora? Terceiro e último pai. Primeiro a Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Então, todos aqui têm da parte dos pais
um fútil procedimento. O que é essa palavra fútil? Um vão procedimento, um procedimento vazio, que não acrescenta em absolutamente nada. Queridos, todos nós aqui, todos, temos herança ruim dos nossos pais terrenos. Todos nós aqui temos. Se você veio de um lar em que se trabalhava demais, você pode trabalhar muito. A grande maioria aqui veio de lares em que os pais não sentavam para conversar sobre as pessoas e as situações. Então a grande maioria de nós aqui não sabe lidar com a verdade. Não sabe pôr a verdade na mesa de um jeito sereno, tranquilo, agradável. Por quê? Porque os nossos pais fizeram isso. Alguns de nós aqui somos frutos de lares briguentos. Por isso a gente briga. Alguns de nós aqui assumimos responsabilidade muito cedo. Quando a gente não tinha idade para assumir responsabilidade. Isso te deixou um verdadeiro general. Às vezes independente do outro. Gente, olha o que aconteceu comigo. Eu saí de casa para estudar fora aos 12 anos de idade. Você acha que é a idade para sair para estudar fora? Eu morei numa república com homens de 20 a 25 anos. Eu tinha 12. Onde os meus pais estavam com a cabeça, eles queriam me estudar. Mas olha o jeito que a situação foi armada. Eu fui me casar, eu nunca mais voltei para a casa dos meus pais. Eu fui me casar com 22 anos. Por 10 anos, eu aprendi a tomar decisões. No meu período de formação, eu aprendi a tomar decisões. Eu morava sozinho, o que eu tinha que fazer? Tomar decisões. Eu casei, o que eu fui fazer? Tomar decisões. Sozinho. Porque o hábito que eu tinha por 10 anos era de tomar decisões sozinho. Os meus pais me legaram esse padrão. Você tem características do teu lar. Você quer ver uma coisa curiosa? Alguns de nós aqui somos frios, secos. Quem aqui tende a ser meio seco afetivamente falando? Levanta a mão. Meio seco, meio objetivo. Sabe por quê? Porque alguns de nós aqui podemos ter vindo de lares briguentos, divididos, às vezes de lares separados. E a gente tem medo de vincular. Porque eu posso vincular e o outro me deixar. Então sabe o que eu faço? Eu fico longe. Eu não vinculo. Eu crio uma caverna existencial na minha solidão. Eu não quero vincular, com medo de ser abandonado novamente. O mesmo princípio. Relacionamento. Só que visto às avessas. Não. Vai que vai me rejeitar. Se vai me rejeitar, então eu vou preferir não vincular. Porque eu prefiro não sofrer. Vocês estão conseguindo entender como é que a gente funciona? Ou eu vou dizer a mesma coisa com outro fruto. Alguns de nós aqui não levantam a mão. São ciumentos. Vem o que não existe. Está andando de carro, parceiro olha do lado. Para onde você está olhando? Por que você está olhando para lá? Quem que você viu? Achou bonitinho? Qualquer coisa desse tipo. Por que faz isso? Porque tem o mesmo medo daquele que não quer se relacionar. Tem o medo de ser abandonado. Então, ao invés de ficar à distância, agarra demais. Sou só eu. Você não olha do lado. Viu? É só para mim, para mais ninguém. Vocês estão entendendo? É o mesmo nó. Na questão, relacionamento. Não lida bem com esta realidade relacional. Está fazendo sentido para vocês? Agora, tudo isso foi deixado pela casa de onde a gente vem. Gente, para a gente estar junto é só milagre do Senhor. Porque a gente é complicado demais. A gente é um nó
dentro de nós. Só que a maneira de resolver é uma maneira muito simples, muito serena, muito tranquila. A forma de Deus resolver as coisas que estão dentro de nós. Já que nós temos 3 minutos, a natureza nossa vem dos nossos pais, como é que Deus faz para resolver? Lá no Éden, a Bíblia descreve que Adão era filho de Deus. Só que Adão pecou. E nós herdamos esse pecado, vem na nossa natureza, esse pecado. Lá no Éden, Adão deixou de ser filho. E ele se tornou apenas criação de Deus. Vocês conseguem entender? Todo ser humano que nasce nessa terra, ele nasce como sendo criação de Deus. Você não vai ter a natureza de Deus se você não se tornar filho de Deus. Tenta entender isso que eu estou dizendo. Então, onde Deus começa tudo? Deus começa tudo de um jeito muito simples. Deus nos convida a nos tornarmos filhos dele. Ele nos convida a compreendermos que nós nascemos pecadores e por isso nascemos distante dele. Abram em João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, João 1,12, lá no Novo Testamento, 4º livro do Novo Testamento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então entenda o que eu estou falando. A natureza é mudada pelo Pai. Se você quer ter comportamentos divinos no teu casamento, você tem que ter dentro de você uma íntima convicção de que você é filho. Mas para ser filho, você tem que nascer do alto. Gente, isso é um mistério. Isso é um mistério. Como é que eu pego um homem de 20, 30, 40, 50 anos de idade e ele vai nascer de novo? Quando Jesus conversou isso com Nicodemos, Nicodemos falou assim: mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é um nascimento da carne. É um nascimento do Espírito, onde lá dentro você reconhece o seguinte: Deus, eu sou pecador. Eu sou pecador. E o único jeito de eu ter a tua natureza dentro de mim e não a natureza do pecado é eu te receber como Pai meu. Senhor, eu confesso os meus pecados. E eu peço que na pessoa de Jesus eu seja salvo. Você está me entendendo? Você tem que compreender que não pode ser de outra forma. Você não vai revelar outra coisa dentro do teu casamento, senão o que é de Adão, o que é de Satanás ou o que é dos seus pais. Você quer revelar algo que dure para a eternidade? Você precisa nascer de novo. Essa realidade tem que ser feita lá dentro de você. Você precisa ter este novo nascimento. Se você não tiver esse novo nascimento gerado dentro de você, você não vai ter condições de receber do teu Pai Celeste as virtudes para você, para o teu parceiro e para os teus filhos. Então você tem que voltar para Deus. E a gente volta de que jeito? A gente volta com humildade. Jesus falou assim, que o reino dos céus é dos humildes. Sabe o que é a palavra humildade? Aquele que se abaixa. Então você vai chegar perto de Deus abaixado, dizendo assim: Deus, eu sou pecador. E eu estou distante de Ti. E eu preciso de Jesus dentro de mim, porque Ele morreu pelos meus pecados. Esse é o padrão que você tem que seguir. Essa é a natureza que você precisa ter. Amém? Vamos todos nós curvar as cabeças. Isso.
Todos nós estamos com as cabeças curvadas. Eu vou pedir uma coisa. Se alguém aqui não tem certeza de que nasceu de novo, de que é filho de Deus, e gostaria de ter este relacionamento com Deus, se tem alguém aqui que está afastado de Deus, distante de Deus, e gostaria de fazer uma reconsagração, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Apenas você, ninguém está olhando, ninguém está vendo, mas eu gostaria que você fizesse isso. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Eu vou pedir que na sua mente você repita o que eu falar. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Me ajuda a me manter próximo de Ti. Eu reconheço em Jesus o meu Salvador. E eu peço que o Senhor me salve. Ajuda-me na minha pouca fé. Em nome de Jesus. Amém.